nós vamos, nesse instante, mentalizar intensamente os guardiões. Esses amigos adentrando o nosso lar, fazendo toda a proteção, redes, espirais, muita luz e muita proteção. Nós vamos mentalizando um fogo purificador na porta de entrada, no nosso lar. E nós vamos pedir aos irmãos veludos que já se aproximem, fazendo toda essa proteção. Nós vamos mentalizando a união com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia Cássio. E nesta tarde, pedindo a presença de Zé, Sete Flechas, Lua e todos os xamãs. Vamos reforçar para que possamos, nesse instante, buscar essa sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Nós pedimos o auxílio da expansão para que possamos cada um de nós expandir os nossos sentimentos e que possamos ter a expansão da consciência, para que nesta tarde tenhamos uma tarde de muito aprendizado, de muita fé, de muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Nós paramos, né? Alguns sintomas verificáveis desse quadro são confusão mental, falta de vitalidade física, angústia, ansiedade intermitente, tristeza crescente, insônia, diminuição da libido e outros. Os chakras mais afetados são o coronário, o cardíaco e o solar, cujas desarmonias ocorrem na vida mental, nas emoções e no campo energético, respectivamente. É aqui que a gente parou. Entendemos? Entendeu? Então tá bom. Então vamos lá. O que mais? Tem alguma coisa, duas páginas pra frente. É aquele pedaço, é o último parágrafo aqui. Estudando os cordões. De Depois quantas desse que você leu. páginas vocês estão falando? Logo em Tá, seguida. logo em seguida, tá. Você leu em seguida. Estudando os cordões energéticos e os fenômenos magnéticos que circulam em nossa vida, ficam evidentes duas conclusões. A primeira é que se torna completamente dispensável a presença de obsessores fora da matéria, para que se processem as obsessões. A segunda é que a medicina sanitarista no mundo jamais fará progressos preventivos e curativos caso não se abra para estudar a fenomenologia vibracional. O que quer dizer com obsessores fora da matéria para que se processem as obsessões? A gente não precisa de obsessores são os espíritos. A gente tem nós mesmos encarnados que Um com o fazemos outro, assim? um com o outro. Ah, então é isso que a gente estava estudando lá ontem. Ah, tá, eu fiquei com essa dúvida. Então a Entendeu? gente não precisa de mais ninguém, a gente se basta. Ninguém precisa puxar o nosso tapete. A gente mesmo faz isso, né? Isso mesmo. Entendi. Eu estava com essa dúvida. Eu falei, ué, mas então é isso mesmo. Entendeu? Somos todos anjos de candura. É verdade. Tá certo.
Ah, eu já nem respondo muito para não arrumar muito inimigo, porque ficar quieto. Mas é, né? É verdade. A gente não precisa de ninguém, a gente mesmo faz. A gente vai. Bora? Eu anotei mais na frente um parágrafo que começa assim: não vivemos isolados. Alguém anotou alguma coisa antes? Não, Bora. Não não, vivemos pode ser. isolados. Sempre haverá cordões energéticos. A criação deles não é um capítulo à parte da lei natural de sociedade. Vivemos nesse oceano energético e nele buscamos o alimento conforme a natureza de nossas qualidades ou mazelas. O fluido cósmico universal, a alma do Criador, é o campo energético do amor e da elevação para que tenhamos sempre vida e consciência a caminho do progresso incessante. A criação dos cordões de amor será a garantia de libertação, paz e avanço na evolução. Então a gente está vendo aqui que os cordões energéticos uma condição é, que existe por causa da nossa convivência em sociedade, né? O que a gente precisa fazer é fazer a criação dos cordões de amor, aprender a fazer isso. E de que forma que a gente faz? Amando. Vocês repararam uma coisa? Desde que a gente começou a trabalhar mais intensamente nesse livro, onde cada um começou a ter a sua dificuldade, vocês repararam que há mais ou menos umas 2 semanas, cada vez menos a gente tem menos pessoas para estudar? Cada vez Sim, menos a gente, cada vez cada mais. vez mais a gente tem pessoas que não estão bem? E não é por causa do livro. É o despertar. E aí é onde que a gente vai entrar, né? Hum. O que está acontecendo? O que está calando? O que está batendo nesse psiquismo? O que cada um, no íntimo, e aí a gente não precisa falar, não, está descobrindo o que tem. Então, mas isso não é bom? Depende, Leda. Se você quiser uma evolução e você tirar todas as máscaras e buscar isso, é com muita amorosidade consigo mesmo, mas Mas se você não quer, ou você acha que quer, não. Você vai começar a fugir Tem outra possibilidade. Aqueles que querem, mas não querem ter trabalho para isso. também. Como é Aqueles que que é? querem, É aqueles que querem? Como é? Mas não querem ter trabalho para isso, não querem buscar Ah, que aqui venha transformação. pronto. É Isso. isso Não aí. precisa me querem que o esforçar para outro entender. faça. Querem que o outro faça e ele assuma só a responsabilidade no dia a dia, né? Ou que venha a melhoria sem você ter o esforço de se transformar, sabe? Aquela Sim. coisa de você passar dias, semanas buscando compreender a si mesmo alguma coisa para poder ver se consegue melhorar em determinado sentido e você não consegue, você busca, busca, Se busca, dá até esforçar, vontade de né? desistir. Pensa em fazer uma coisa e dá aquela tropeçada, volta para fazer de Isso novo aí. e dá Esse, aquela coisa, dá aquela topada. É esse é isso que é. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quer dizer, mas esse é um trabalho que é muito ruim, é muito cansativo você fazer isso. Não é mais fácil você falar assim, deixa pra lá, Perdido por perdido eu eu já vou estou. continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, a vida é boa, eu tenho os meus atritos de vez em quando, mas eu consigo sair bem.
vou continuar fazendo o que eu faço, o que eu sempre fiz, porque tá muito complicado, é muito cansativo essa história de ficar buscando autotransformação. Ah, pra você ver, ó, você tem que ver um negócio aqui, você tem que ver um negócio ali, você tem que ver um negócio aqui, você tem que ceder ali, você tem que. As pessoas fazem as coisas para mim, a culpa não é delas, é minha. É minha. É, Elas que esse pedaço, puxam meu, esse elas pedaço puxam é, meu esse pedaço é tapete. difícil. Pedaço é Elas puxam meu difícil, viu? tapete, Você e sou eu que fica sou culpado, imaginando. sim. Deixa ela É, puxar o tapete. Você vai. é. Como assim? Tá puxando meu tapete? Isso é injustiça. Como que é? Eu não sou Jesus para dar outra face. Não, você não é Jesus, mas é isso que é o exemplo, é dar Tem outra que ser o face. exemplo. Mas assim, e não tá errado as pessoas se afastarem porque tá causando Mal. mal para elas. Na realidade é assim, né? A gente está trabalhando aqui a verdade, a nossa verdade. Se isso aqui não é a verdade dessas pessoas, elas precisam se afastar mesmo, entendeu? É, Agora, se faz sentido o que a gente está falando aqui, mas exige um esforço para a gente, cada um de nós vai decidir quanto esforço vai dedicar para esse tipo de coisa. É a escolha de cada um. é a É escolha a de escolha cada de um. cada um. Bora lá. Capítulo 12. Os laços da comunidade espírita com os dragões. E ó, a gente só tá lendo quem perdoa liberta. Você imagina se a gente estivesse lendo os dragões? Como Então, todo mundo, ai, vamos ler os dragões, vamos ler os dragões. Só se fosse para me voltar para a fogueira de novo. olha, vou ler antes de começar outro capítulo, vou ler uma frase aqui da Dona Modesta. Ela Da onde sempre que vai, diz. da onde que tu vai ler essa frase? Você já vai no outro capítulo? Vou pro 12, isso. É, tem Eu vou uma, ler tem uma antes. porcaria Tem antes. uma frase aqui. Ela Ah, sempre me dizia: sem tolerância não nos suportaremos. Sem misericórdia não nos amaremos de verdade. É isso que a gente precisa exercer para poder estudar. mas aí, Leda, a gente volta. Sem tolerância num grupo. O que que Com a significa? gente, tolerância com a gente também, né? Com Uhum. os outros Principalmente, e com a gente. é. Né? Sem misericórdia, nós não nos amaremos de verdade. A Se a gente gente entende não o que é tiver tolerância, paciência, a gente fala, entende o que é tolerância e o que é misericórdia. não entende? Eu tô fazendo uma pergunta. A gente Você me entende. atrapalha, porque eu acho que eu entendo. Tudo certo, Leda. Mas, Valéria, nós somos um grupo, assim, da outra aula que nós tivemos, aí falou assim, nós não estamos aqui por acaso. Talvez tenhamos feito acordos um com o outro com um, enfim, talvez seja isso. Mas assim como nós numa família de irmãos, ou numa família com filhos e maridos, às vezes a gente não tem a intolerância, ou a gente não perde um pouco assim essa paciência, mas isso não quer dizer que a gente não ame a pessoa. O fato de, às vezes, a gente não concordar com o pensamento de um ou com o pensamento do outro não quer dizer que eu tenha raiva da pessoa. Simplesmente eu posso estar concordando com a ideia dela, com o pensamento dela. Mas isso não quer dizer que eu a odeie. Não é assim? Se a Então, É só que assim, Fala, dentro de uma assim. casa espírita, vamos lá, né? Aqui, agora, Lê, eu fiz uma pergunta, a Leda entendeu como uma afirmação. Ah, Se não uai, tivesse tudo você me certo, já ia atrapalhou, dar. porque eu Não, aí acho que eu sei o que é. Você fala, você faz uma entonação tão assim que eu falei, uai, será que ela acha que eu não sei? então, ó, ela levou como se eu tivesse assim, ó, entre aspas, dando um cutuco. E eu tava falando, o grupo, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá as entonações, entendeu? E aí, onde que começa? Abrir uma portinha, entendeu, Ah, Solange? mas não, isso não é nada. Não, Solange, é assim que começa. É assim que começa. Não é grande. Abrir uma portinha. Aí a gente trabalha espiritualmente, tá? E aí, assim, a gente tem as nossas mazelas, mas a gente vai lidar com as mazelas dos outros. E aí são espíritos
que acompanham eles. Eles pegam essas portinhas e vão aumentando, que é a diferença da nossa casa. Na nossa casa, a gente está ali, a gente tem os mesmos elos. Só que a gente está trabalhando com a gente mesmo, com o mesmo grupo kármico. Quando a gente trabalha na casa espírita, a gente trabalha com diversos grupos kármicos. E aí são essas entonações, sabe, aquelas coisas assim, a comunicação é horrível, né? Assim, a gente passou um tempo estudando sobre comunicação, realmente. Como falar, como se colocar. O Sérgio fez diversos estudos sobre isso, fazendo apresentação em nível regional, por quê? Porque a gente sabe que a nossa comunicação é horrível. E aí é onde a gente se perde, entendeu? Entendi, Não é nas grandes coisas. Se fosse nas grandes entendi. coisas, a gente sentava, fazia reunião e falava assim, né? Bora resolver. É nas pequenas. E aí tu fala assim, aonde que começou? E quando você vê, você já tem um mundaréu de coisa para resolver. Cada Entendi. palavra vai ficar esquisito. Cada palavra maldita, não é maldita de ser Mal falada, mas Entendi. falar. Mal Palavra colocada, mal colocada. mal colocada. E cada palavra mal ouvida é uma gota que você coloca naquela jarra da paciência que eu falei na quarta-feira. É isso aí. E tem uma hora que vai gota em gota, de repente a jarra tá cheia, aí mais uma gota ela transborda, né? E aí eles vão minando, sabe? Porque aqui nesse capítulo que ela vem falando dos dragões, a Maria Modesta coloca isso. Todo mundo, ela traz um pedaço aqui que é muito verdadeiro, que todo mundo acha que é um monte de gente que está dentro da caverna, né? Maltrapilho. É assim que se pensa que os dragões são. Eles não são. É muito Eles levam inteligentes, né? extremamente, extremamente, né? E aí a gente não consegue, a gente é manipulado por eles. Entendi. Nós somos manipulados por eles. Principalmente porque ainda trabalhamos no ego. E enquanto a gente não largar o ego, o orgulho, Não vai, não adianta. né? E aí, assim, né? Dependendo do nosso nível de tolerância e de misericórdia, aí onde que eu falo, a gente tem conosco, será que a gente já consegue ter com o outro? Às vezes eu posso ter tolerância, mas será que eu tenho misericórdia? Não estou falando nem de amor. Eu estou falando de tolerância e de misericórdia. Né? E aí é onde que, assim, se a gente for falar para todo mundo, cada um vai expor um negócio, não é verdade? Cada um vai entender de um jeito, né? Não vai É. entender de uma forma. Eu vou fazer uma pergunta. O que significa misericórdia? É como se fosse o perdão. Não só o perdão, né? Olha lá, ele foi buscar, né? Vou ler aqui. Tá. Misericórdia é um termo que se refere à benevolência, perdão e bondade, em uma variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e até mesmo legais. Então, o que ela está falando aqui é que sem isso, nós não vamos nos amar de verdade. Mas não é aquele perdão de cabeça. Não é aquela benevolência da Sentimento, né? não é De aquela sentimento e benevolência esquecimento, né? de sentimento, porque assim, quando você perdoa realmente de sentimento, você não precisa esquecer. Concorda? Porque você nem vai lembrar. É automático, é isso Faz que eu ia falar. diferença. Não faz Automático. diferença, né? Não pesa mais, né? Não pesa mais. Você liberta, né? Não faz mais diferença. E era isso que Jesus tem, né? Jesus olhava pra gente e falava assim, né? Não tem jeito não. Eles vão no tempo deles, né? Como Às foi o vezes a gente Trunqueira. acha que a gente às vezes acha que perdoou, mas lembra. Enquanto você lembra, não perdoou ainda. Que nem assim, o Trunqueira falando, o homem, né? Que ele fala assim, o homem lá, né? O homem de cima, né?
uma Sim. paciência. Você pode encarnar 20 vezes, ou você pode encarnar 1.000 vezes. Mas ele está com a misericórdia te esperando. Tem toda a paciência do mundo. Então, mas aí benevolência, é, é, tudo isso é de coração. A gente faz tudo isso muito de cabeça, né? Então, é assim, você está à frente de alguma situação qualquer, tá, tem que ser benevolente. Isso já vem da cabeça. Se você pensa que tem que ser benevolente, significa que você ainda não é. Você Não está é. trabalhando para ser, entendeu? Então, tudo isso, ele precisa ser natural para que a gente realmente tenha, entendeu? Sabe? Porque senão a gente dá aquele sorriso amarelo, né? De benevolência e aceitação, mas por dentro a gente está se remoendo, né? Taca foguinho, taca foguinho, taca foguinho. É uma coisa que não é fácil de fazer, né? Não é uma coisa fácil de conquistar isso, né? Mas a gente tem que exercitar. A gente só vai conquistar a hora que exercitar. É claro que no início vai sendo dessa forma, sorriso amarelo, balançar a cabeça que sim, mesmo que por dentro esteja se corroendo, mas com esse exercício a gente vai começando a compreender as pessoas e aceitarem elas como elas são. E aí a misericórdia e a tolerância vão fazer parte da gente automaticamente, né? É um trabalho de formiguinha, né? É um dia a dia, mas a gente vai conquistando, sim. Se a gente Porque quer, como a gente fala toda hora que a gente quer a nossa transformação, a gente está aqui para isso, a é gente isso. vai conquistar. Mas assim, não, a gente tem que sentir isso, que é passinho de formiguinha, porque senão a gente fica cobrando da gente uma posição, uma situação, uma postura que a gente ainda não é capaz de ter, mas que a gente precisa trabalhar para chegar lá, né? Você sabe que muitas vezes é aquilo que eu vejo. Eu acho que a vontade de ser diferente, ela até existe. E ela é sincera. Mas, cada vez que a gente vai descobrindo alguma coisa que a gente tem de negativo, aquilo, sabe, vai. Nossa, eu pensei que eu já tivesse dado aquele passo. Pensei que eu já tivesse dado aquele passo. Aí aquilo volta. É Aí, verdade. aí aquele sentimento, sabe? Ao invés de você dar o passo, você retorna e você fica frustrado aí, sabe? E se a gente entendesse que essa frustração faz parte daquilo que a gente tem que vivenciar, a gente não vai sair daqui maduro. A gente só está no despertar. É o despertar de uma consciência. Aí você fala, mas então, o que que a gente vai levar para o plano espiritual? Esse despertar dessa consciência, sabe? Eu já consigo olhar um pouco mais. Mas eu não vou sair daqui bem. Eu não vou estar aqui no 100%, sabe? Sabe? Essa tolerância. Eu vou ter tolerância com quem está do meu lado, que me ama, mas aquele que puxa meu tapete, eu não vou ter esse 100% de tolerância, Tem que ter tolerância né? com a gente É. também, né? Com a gente, Também. né? Então, também, Porque às eu vezes a vou ter gente é essa. intolerável, né? Eu falei assim, eu vou ter essa misericórdia com aquele que eu amo, mas com aquele que me dá meus cutucos, eu vou ter meia misericórdia. E eu tenho que ficar feliz, porque eu tenho meia misericórdia. Já tem, Porque já é alguma antigamente eu coisa. ainda ia tentar puxar o tapetinho dele. Se eu já não tenho vontade de puxar o tapetinho dele, eu já tenho meia misericórdia. Eu Já tenho que ficar melhorou. feliz, né? Mas a gente não fica. Porque o que que a gente quer? A Ser gente perfeito. ser perfeito. A gente não quer ter esse pensamento. Foi como o Tronqueira falou na quinta-feira, quando a gente faz o nosso plano lá, a gente coloca, eu vou dar conta de umas 10 coisas, paciência, não sei o que lá, a gente não cumpre nem a metade, ele falou. A gente não vai sair daqui nem com a metade. Se eu conseguir de 10 levar 3, 3, 4, tá bom. Eu despertei. Eu É. despertei. Eu saí daquela zona que me deixava totalmente preso. E se eu conseguir tirar isso como uma essência boa aqui dentro, eu já estou levando alguma coisa de bom. Mas é aquilo que bate muito no nosso ego e no nosso orgulho. Parece que a gente tem que fazer que nem Deus.
Uma das coisas que mais mais desmotivam a gente é a decepção com a gente mesmo. E a decepção com a gente mesmo, ela acontece quando a gente coloca o nosso objetivo além de onde a gente pode chegar. Põe o que a gente quer para nós mais longe das nossas mãos. E aí a gente não consegue agarrar. Talvez também essa decepção a gente imagine que a gente estivesse já num patamar em que a gente não está. E aí o tombo é maior ainda, não é verdade? É exatamente isso, né? Você se imaginar melhor do que realmente é você ter um objetivo mais longe do que você pode chegar. Sabe? Então, passo a passo, sabe? Olha para trás, vê a sua evolução, vê aquilo que você conseguiu acertar e fala assim, puxa, eu estou caminhando. O meu objetivo é aquele que eu sei que está muito longe ainda, mas eu vou continuar caminhando. Entendeu? Eu acho que não vale a pena começar hoje, né? Não. Então, semana que vem. Terça-feira. Terça-feira a gente começa o capítulo 12, Os Laços da Comunidade Espírita com os Dragões. Com os dragões.